graça e a paz do Senhor seja com cada um, amém? Que possamos louvar ao Senhor nessa noite, que você se sinta bem-vindo à casa do Senhor, né? Recording in progress. Também está online, né? Que possa sentir a presença do Senhor, do Espírito Santo aí onde você está, porque o nosso Deus, Ele é Espírito, né? E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, como diz lá em João, né? João 4. Então, que possamos nesse momento colocar as nossas vidas diante do nosso Deus poderoso, diante do nosso Senhor, nosso bom pastor, amém? Convido você a fechar os seus olhos e ter um momento de oração na presença do Senhor. Coloque a sua vida diante do altar dele. Senhor Jesus, Tu estás sentado no mais alto e sublime trono, Senhor. Nós declaramos que Tu és Rei e tudo está debaixo do Teu controle, Senhor. As nossas vidas, Senhor, tudo que nos cerca, Senhor. Nós cremos, ó Deus, que Tu és esse Deus onipotente, onisciente, onipresente. É um Deus grandioso, magnífico, e habita dentro de nós, testifica em nossos corações que nós somos filhos de Deus. Por isso nós queremos engrandecer o Teu nome nessa noite, Senhor. Que o Senhor venha inundar o coração de cada um, meu Pai, os nossos corações, Senhor. Tu sabes como estamos, ó Deus, o que passa dentro do nosso interior, porque o Senhor sonda o nosso coração, ó Pai, e leva mesmo, Senhor, cativo diante do Teu altar os nossos pensamentos, Senhor, as nossas convicções, ó Deus, que seja tudo, ó Pai, moldado de acordo, Senhor, com o Teu amor, com a Tua palavra, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, Senhor, é a Tua palavra, Senhor. E o Senhor, o próprio Senhor Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós e nos tem revelado o amor incondicional do Pai Celeste. Por isso nós te louvamos e te agradecemos nessa noite. E o Espírito Santo venha mesmo agir, venha mesmo a nos ajudar, Senhor, a adorarmos ao Senhor em Espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, reina em nossos corações, Senhor. Reina em nós, Senhor, no nosso pensar, no nosso falar, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Amém, Jesus. Coisa
dia Ele ressuscitou e por isso nós também temos a esperança da salvação e da vida eterna, porque Cristo Ele não permaneceu morto, mas Ele vive e reina sobre a terra, reina sobre as nossas vidas. Por isso nós bendizemos ao Teu nome. Glórias ao Teu nome, Jesus, que era o unigênito do Pai e hoje é primogênito de muitos, que nós também somos feitos filhos de Deus em Ti, em Cristo Jesus. Aleluia. Digno Cordeiro que foi morto,
Todo-Poderoso, Senhor. Recebe, ó Deus, todo louvor, toda adoração, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Durante o próximo cântico, você que tem preparado o seu dízimo, a sua oferta, que você possa estar também em adoração, em gratidão, fazendo a sua oferta, né? Dizimando ao Senhor com alegria, né? A palavra do Senhor nos diz que nós devemos trazer à casa do Senhor os dízimos e as ofertas, e com alegria, porque o Senhor é bom e a fidelidade dele nós temos experimentado. Amém? Obrigada, Senhor, pela tua fidelidade, a tua proteção, Senhor. Nós declaramos que tu és o nosso Jeová Jireh, o nosso Deus provedor, Senhor. E rendemos a ti toda adoração, toda gratidão, Senhor, por quem tu és. Abençoa, Senhor, a cada dízimo, a cada oferta. Abençoa, Senhor, as famílias, Senhor, representadas aqui, ó Deus. Derrama, Senhor, a tua chuva de bênção, Senhor, sobre cada lar, Pai. Não somente financeira, Senhor, mas principalmente, ó Deus, espiritual, Senhor, familiar, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Nós tomamos posse, Senhor, de todas as bênçãos que o Senhor tem para nós, ó Deus, que Jesus conquistou na cruz, Senhor, pelas nossas vidas, ó Pai. Por isso nós nos alegramos em Ti, Senhor, porque Tu és a nossa força, o nosso Deus. Glórias ao Teu nome eternamente, Jesus. Amém. Amém. Passa a palavra ao irmão Wilson. Boa noite a todos. Queremos agradecer, a presença daqueles que estão aqui, também aqueles que estão ouvindo, daqueles que ouvirão depois, mas é realmente uma alegria e cumprimento na graça do Senhor e também que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Nós temos trabalhado nesse mês com o tema maturidade cristã, e dentro desse tema eu gostaria de estar abordando esse assunto
baseado na passagem de João capítulo 15. Tá? Essa passagem ela tem falado sobre a videira, né? E a videira, de que forma que ela produz, e a questão da maturidade eu gostaria de estar abordando baseado nesse texto, baseado também naquilo que Jesus está ensinando para nós. Deixa eu abrir aqui. Eu gostaria de ler o versículo 11. Na realidade são os primeiros versículos, mas o versículo como tema diz assim: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no amor, assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Vamos ter a palavra de oração. Querido Deus, nós agradecemos por essa noite, agradecemos a cada um daqueles que estão conectados, daqueles que estão presentes, e que o Senhor fale a cada coração, como também, Senhor, usa minha vida, que o Senhor esteja transferindo aqueles princípios eternos a cada um, Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de fazer uma pergunta. O que é maturidade? Como ocorre esse processo de amadurecimento, né? Será que existe um ponto de equilíbrio onde a gente pode ser, não, eu já estou maduro, já estou legal, bacana, não preciso mais nada? Será que podemos chegar a esse ponto? Quando a gente olha a natureza, a gente vê do verde para o amarelo, vermelho, depois na cor mais escura, um preto. Essa fruta vocês sabem qual que passa por essas etapas? Café. Isso, café. Muito bem. Do azedo para o doce? Laranja. Muito bem. De um som assim meio estridente para um som mais baixo, oco. A gente faz assim. É um negócio redondo, verde. Coco, melancia, né? Para saber se está maduro. A melancia é verde, você não consegue entender, não saber como é que está lá dentro. Então você tem que, né, bater e saber se está no ponto, né? Vocês já viram amendoim? Quando começa a formar e depois quando fica pronto, no ponto de ser colhido, ele é branquinho no começo, né? É como se fosse um feijãozinho, ele vai crescendo debaixo da terra, ele fica aquele, né, tamanho do amendoim, seco, e quando seca, que é o ponto de você tirar, né? Ele fica, um branco que depois fica duro. Esse é o processo de amadurecimento, de maturação, né, digamos assim. E vemos nas pessoas da criancice para adulto, aqueles que, quando você olha para aquela pessoa, mas aquele adulto é uma criança. Já ouviu essa expressão? Né? Então a gente passa por essas situações e eu queria dizer assim que a fruta ela tem reações químicas para passar por esses processos. E dentro da fruta existe o amido, né? E o amido precisa ser quebrado, né? A molécula precisa ser quebrada para produzir essa doçura. Então, nós precisamos entender que há uma necessidade dessa quebra, de uma mudança, né? De uma reação química para que haja amadurecimento. E eu pergunto, o amadurecimento é igual maturidade? Eu queria que vocês pusessem isso na cabeça. Isso daqui é uma introdução. Então vamos lá. Nessa passagem hoje de João, eu gostaria que vocês, quem tivesse aí os celulares, pudesse abrir. Quem tem a Bíblia pode abrir também, né? Como eu falei no início, João 15 fala sobre a videira, né? E lá no primeiro versículo
está dizendo, eu sou videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Eu vou ler até o versículo 6, tá? Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e tudo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir o fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu e nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e os que apanham lançam no fogo e os queimam. Tá? Até aí, na verdade, tem um pouco mais, mas só para vocês verem que essa palavra permanecer, nesses 10 versículos, se for até o versículo 10, aparece 11 vezes. 11 vezes dizendo permaneçam. Por que existe essa importância? Gostaria de passar um vídeo bem brevezinho que mostra sobre a poda da uva, da videira. Eu creio que alguns já fizeram, né, vocês conhecem, mas para ter uma ideia do que é a poda, tá? Então, pode rodar. Olá, meu nome é Randall e hoje a gente vai falar da importância da poda da parreira aqui no nosso canal. Como toda frutífera, é bom fazer as podas de limpeza e diminuição do tamanho dela para ajudar a planta a produzir mais, soltar galhos novos. E nós vamos fazer a poda hoje porque a gente obedece a fase da lua. Não é que não possa podar em lua nova, crescente, pode, mas é que se podar na lua minguante, que ela entrou ontem inclusive, a seiva da parreira está na parte de baixo. Então, como a gente vai cortar as partes de cima, ela derruba menos seiva para fora dos galhos, e aí a planta fica com mais energia para soltar os galhos novos, que inclusive eles já estão aqui, ó, querendo soltar aqui, ó, dá para ver. Então a poda vai estimular que isso aqui vire um galho novo, como esse aqui virou na poda anterior. Ela foi podada aqui em fevereiro, cresceu essa parte toda nova. Então essa é a influência da fase da lua na poda. Não é nada místico, é uma questão de não tem como energia e gravidade. Só se for ver no celular, dá? Só pelo celular? O pessoal não tem celular, né? Não tá. Aí vem a propaganda. Ele fala que ele não é agricultor, ele fala que é jardineiro, né? E talvez a nova versão, o jardineiro que vai cuidar, não é o agricultor. E aqui está dizendo, né, que eu sou a videira verdadeira. Então, nós precisamos entender que Deus não só planta, isso é, nós não somos apenas criados ou largados no mundo, né? Mas cada um de nós somos escolhidos. E o Pai, né, Deus, o agricultor, né, o jardineiro, ele sabe exatamente da época que precisa fazer a poda. E ali estava falando que tem um momento certo, que é a questão da lua, questão da época, né? Normalmente essa época de inverno que eles fazem a poda. E observa muito bem a planta, né? Como que ela desenvolveu do ano passado para cá, quais foram os galhos que produziram mais, né? E muitas vezes tem aqueles galhos que estão retorcidos e entrelaçados, que não pegam muito sol, então precisa separar aquilo lá, para que na próxima safra ela tenha, né, receba mais o sol para poder produzir e também ter aquela fruta mais doce, né? E então tudo isso daí é o papel que o pai faz, é o agricultor que faz
para que produza mais frutos, né? Não só isso, ele sabe em que gema, em que ponto precisa ser cortado para que os galhos possam sair bem, né? Eu lembro do meu pai, ele fazia poda de caqui, né? Quando terminava a safra, normalmente na época de abril, maio, acabava a safra, as folhas começavam a cair, né? E depois ele entrava esse mês de julho, agosto, fazendo poda, né? Era mais de 1000 pés que ele tinha que ir. E parece assim uma coisa meio artística, porque ele olhava o pé e sabia, né, quais pontos cortar, e ele dizia assim, ó, esse galho aqui vai dar mais ou menos isso, esse galho vai dar... Eu falei, mas pai, como que dá para saber? A gente já vai aprendendo, né? Então, quando aprende, quando sabe, já sabe qual é o galho que vai produzir mais, né? Qual é o ponto que precisa cortar, e é exatamente isso, esse conhecimento adquirido, né, de quem trabalha com isso é fantástico. E eu vejo, né, que o agricultor, aquela pessoa que conhece, faz isso. Deus é essa pessoa, e Deus faz exatamente isso em nossa vida, com o propósito de podar, de tirar as arestas, trabalhar em nossa vida, né? Precisamos sim fazer essa entrega, e a partir do momento que nós fazemos e deixamos Ele agir, né, Ele pode fazer com que cada um de nós possamos produzir mais, né? E cada vez mais o que Ele incentiva é permanecer. Nós precisamos estar permanecendo ligados. A seiva precisa conduzir, não só estarmos permanecendo nele, mas Ele, Jesus, conosco, né? Mais para frente vamos ver isso. Versículo 2: todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele corta, e todo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Essa poda, o corte, ela vai diminuir todo o parreiral, né? Mas isso faz com que aquela seiva fique concentrado, e naquele momento que começa a brotação, ela consiga sair com força. Ela vai para os galhos, ela vai conseguir enviar para a formação dos frutos, né? E estimula o galho novo que vai brotando. E esse é o processo. E as pessoas, né, ele falou assim, as pessoas perguntam, poxa, não dá dó de cortar esse galho, está tão bonito, está verde, está grosso e até mesmo vai longe. Mas ele fala, tem que tomar coragem, né, de cortar. E esse é um ponto, né? Porque sabe que se não cortar, o que vai acontecer? Pode dar frutos, mas vai dar aqueles frutos fracos, mirrados, né? Que se for para o comércio, não vai ter vendas, né? E ele sabe exatamente. E aí ele vai, né, faz esse corte, tira aquele galho, e o que ele diz? Ele poda para que dê mais frutos, né? Quando a gente olha na nossa vida, nós percebemos áreas que precisam ser tratadas. Não sei se vocês já viram, eu tenho visto isso na minha vida, e são pontos que muitas vezes doem, né? Doem porque é a área que a gente vive muitas vezes camuflando, e quando Deus começa a apontar o dedo, muitas vezes tocar aquela ferida, dói. E é exatamente esse ponto que nós precisamos fazer, né, como diz a palavra, precisa deixar cortar, né? E no momento que permitimos o corte, aquilo vai transformar, e as nossas vidas começam a ter mudança. Eu vou poder superar essa situação da dor, né? Essa situação que eu estava carregando, aquilo tudo que eu estava com trauma, eu posso deixar, e eu posso mudar e ter uma visão diferente da realidade, né? E Deus quer trabalhar nesse sentido com cada um de nós. Então Ele corta porque sabe que aquele corte vai trazer transformação, vai trazer a mudança, uma nova maneira de ver a realidade, uma nova maneira de ver as coisas, né? E permanecer, né?
para dar mais frutos. E a palavra diz assim, que pedireis o que quiserdes e vos será concedido. Eu preciso estar nessa sintonia. A permanência é essa ligação. Eu não sei se vocês já ouviram falar do enxerto. O enxerto é o corte do galho de uma videira que produz bem, talvez de uma variedade diferente, e faz o enxerto, é ajuntar esse galho que produz bem num outro pé que é mais forte, que é mais vistoso, que ele é mais grosso, por exemplo, faz a ligação, né? Deixa ali amarrado, e aí a partir do momento que a seiva desse tronco começa a mandar nesse outro galinho e faz o enxerto, quer dizer, ele é como se fosse uma solda, né? É como se fosse um corte que você faz, mas com o tempo ele vai juntando, né? Você põe o esparadrapo e aquela ferida, aquele corte, ele vai grudando de novo, né? Você sarou. É mais ou menos isso que acontece no enxerto, né? Quando pega um galho no outro, e quando a gente passa por esse processo, né? Ele produz mais. O galho de uma videira que é uma variedade diferente, ele é mais forte, mais resistente, né? Isso tudo vai trazendo, né, uma produtividade melhor, né? O Jonas deve saber isso, faz agronomia, não é verdade, Jonas? E com isso há esse desenvolvimento, né? E o permanecer é exatamente isso, essa ligação que precisa haver, né? Essa ligação que precisa haver entre um galho e o tronco, né? Entre aquilo que está lá e aqui. Jesus está dizendo que tem que permanecer com Ele, mas não só isso, mas Ele permanecer em nós. Aí começamos a dar frutos. Vocês já estão limpos pela palavra que lhe tenho falado. No versículo 3, né? A limpeza é feita pela tesoura, como foi aparecido aí, né? Mas é a tesoura que está cortando, e a tesoura é a palavra, e a palavra que nos vai dar a direção daquilo que é certo, daquilo que é errado, né? Pelo conhecimento da palavra, nós temos a certeza de que eu estou no caminho certo. É a palavra que vai dizer, não, eu estou errado, por isso eu preciso mudar o rumo, e por isso é importante nós termos essa palavra, essa direção, e em todo momento precisamos estar nos fortalecendo, ouvindo, lendo e vivendo isso. A palavra vai mostrar o que é certo e errado. Ela vai mostrar o pecado e a necessidade do arrependimento. Ela vai mostrar o coração endurecido e a necessidade de um quebrantamento. Precisamos entender que, se não fosse pela palavra, as nossas vidas não teriam um direcionamento, nós não teríamos uma caminhada. E esse processo da caminhada é o passo que nós precisamos dar para a maturidade. Não podemos afirmar, né, que eu estou tantos anos na igreja, eu sou maduro o suficiente. Não podemos dizer também que o fato de eu ler a Bíblia eu sou maduro. Não posso dizer também que eu oro bastante, eu sou maduro. Há tantas pessoas dentro da igreja que está há muito tempo, mas tem atitudes, tem ações muito infantis, ou tem decisões erradas, né? Muitas vezes batendo cabeça, caindo em erros. E quando olhamos isso, perguntamos, né, o que é a maturidade? Onde está a maturidade? Versículo 4 diz, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar o fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Tem uma parte que ele corta aquele galho bem comprido e larga. Então, se largar essa situação, o galho por si só ele não pode produzir o fruto. Ele vai morrer. Ele não recebe a seiva, não tem força suficiente para produzir o fruto, né? Ela pode permanecer até certo ponto, um tempo ali,
verde ou mantendo a folha mais viçosa, mas com o tempo ela vai morrer. Então, precisamos dessa permanência, o permanecer. Volta de novo, reforçando a importância desse permanecer. E vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. E Jesus enfatiza isso. Olha, não adianta vocês quererem viver a vida sozinho. Precisa estar em busca, precisa estar também em comunhão com os irmãos, para aprender a viver em comunhão. Nós aprendemos nas diferenças junto com os irmãos. Muitos falam assim: puxa, tem um irmão chato da igreja, eu não vou com a cara dele, não toco com ele, mas eu não posso me isentar, eu preciso amar aquela pessoa. Talvez ele é chato porque ainda não entendeu o amor de Deus, talvez é porque ele não chegou a essa maturidade, Então precisamos estar ao lado dele, caminhar junto com ele, auxiliar nessa jornada, E não podemos ficar criticando as pessoas. E o que a gente vê muito é isso, acaba se afastando, acaba deixando de lado, Essa atitude, a grosso modo, é uma atitude imatura de lidar, de ver o outro. Então precisamos entender que a permanência faz com que a gente amadureça, cresça, enxergue um pouco mais o que Deus quer trabalhar em nossas vidas. E quando olhamos para o ramo e olhamos aquele pedaço que consegue dar vida, e cada um de nós, ao olharmos e podemos desenvolver frutos, é algo maravilhoso, Um irmão que trabalha com alguém, um irmão que evangeliza, um irmão que discipula, Aquele irmão que vai, aconselha, depois traz daquela situação de desgraça, resgata aquela vida e traz à igreja. Puxa, é maravilhoso ver isso. Esse é o corpo de Cristo, esse é o amadurecimento que precisamos ter em nossas vidas. Permanecer para dar muitos frutos, permanecer, esse é o termo importante. Eu sou a videira, vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim ou nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem mim não podem fazer coisa alguma. Qual é a minha conexão, a tua conexão com Jesus? Quanto tempo eu tenho gastado, quanto tempo eu tenho despendido do dia para estar na presença? Eu sei que o mundo está corrido, cada um tem um ritmo de vida, mas o tempo com Deus, o tempo com Jesus determina a questão da maturidade, como também da espiritualidade. E aí passa a dar frutos. Esse termo fruto, nesses 10 versículos, aparece 6 vezes. A importância do fruto. Nós podemos receber o fruto, mas nós podemos dar fruto também. Nós podemos desenvolver em outros os frutos, Não só eu colher o fruto, Eu posso ser beneficiado em receber o fruto e alimentar aquele fruto, mas eu posso ser fruto para o outro, e eu posso olhar para o outro e desenvolver, fazer com que aquela pessoa possa produzir frutos. E eu tenho colhido esses frutos? Será que eu tenho alcançado essa maturidade? Na realidade é um desafio para todos nós na vida cristã. Amadurecer é como se fosse um estágio, de um passo, de um momento para o outro, de tornar uma situação imatura de pensar para um entendimento, para um posicionamento de equilíbrio. E voltando lá para o começo, quando eu falei da questão da fruta, com a pergunta que eu fiz, eu falei, o amadurecimento é igual maturidade. Estava explicando que a fruta, para amadurecer, precisa haver a quebra do amido, para que ele possa
adocicar, né? A quebra do amido, do azedo para o doce, existe esse processo, né? E essa quebra para nós precisa acontecer também de uma forma igual, porque a quebra eu entendo como se fosse a quebra da vida que nós levávamos anteriormente, da vida que a vida do pecado, para ser transformado para a vida com Jesus Cristo. Nós precisamos olhar e dizer realmente, se Jesus não viesse, se não houvesse essa quebra na minha vida, eu continuaria no mundo, eu continuaria do jeito que eu era, eu continuaria sem conhecer a Deus, seria indiferente. Essa quebra é muito importante, é a quebra do coração duro, do coração egocêntrico, autossuficiente, orgulhoso, e deixar que Cristo entre para controlar, ou seja, trocar da mentalidade carnal para a mentalidade com Deus, a mentalidade de Deus. Qual é a nossa conduta? Qual é a maturidade que eu tenho agora? Né? Quanto mais uma pessoa é madura, mais ela depende de Deus e depende menos dos homens. A maturidade está intimamente ligada ao nível de relacionamento que a pessoa tem com Deus. É claro que durante a jornada cristã sempre há espaço para aprender e crescer, e por isso é importante ter a humildade para evoluir. Nós precisamos disso, irmãos, essa humildade de reconhecimento. Eu, por mim, não sou capaz, eu preciso depender e eu preciso permanecer. Por isso que, se eu não estiver recebendo essa seiva, essa energia através de Jesus, nós não seremos capazes de produzir frutos, né? Nesse mundo pós-moderno, né, pós-pandemia, muitas tendências têm acontecido e vários posicionamentos entre os homens, as mulheres, muitos estão perdidos em suas famílias, né? Muitos, a gente tem observado situações de caráter distorcido, situações de pensamentos distorcidos, né? Ideologias que têm surgido, e cada vez mais isso está distorcendo. Por quê? Porque há a falta do conhecimento da palavra, e muitos que estão até dentro da igreja estão perdendo esses valores porque não estão permanecendo na palavra, não estão permanecendo em Jesus. E esse afastamento traz não só essa divisão, mas um distanciamento muito grande. E a palavra é dura. No versículo 6 diz: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Eu não desejaria isso para ninguém dos irmãos. Eu gostaria muito que todos pudessem produzir frutos, que todos pudessem estar conectados e recebendo uma seiva abundante em todo momento. John Scott, ele diz assim no seu livro Discípulo Radical, que a maturidade espiritual é a maturidade em Cristo, estar em Cristo, estar com Cristo. E todos nós precisamos estar em essa busca. E para finalizar aqui, como eu devo trabalhar para se tornar maduro? O que eu preciso desenvolver? São alguns pontos básicos, muitos já conhecem, mas eu quero reforçar aqui a questão da leitura da palavra. A palavra vai dar o norte para as nossas vidas. A palavra vai dar o entendimento daquilo que é certo e errado. A palavra é que vai trazer, iluminar, mostrar aquilo que está escuro, daquele pecado que existe, daquilo que eu preciso mudar. Segundo, a oração. A oração é a comunhão, é a conexão com Deus, né? Falar com Jesus. O tempo que eu gasto. Eu vejo que muitos têm deixado esse tempo de oração achando que outras coisas
são importantes, ou muitas vezes achando que o WhatsApp e aqueles recados, ou muitas vezes aqueles devocionais que são colocados, postados, é o suficiente, né? Existem orações lá, eu estou ouvindo a oração, tá, beleza, já estou bem, mas não é isso, é eu com Deus, estar realmente nessa conexão, né? O tempo que você ouve é importante, daquilo que te passam, né? Daquelas coisas das mídias sociais, é importante, mas precisamos ter esse contato, essa comunhão, meu tempo com Deus. E outro ponto é edificar-se a si mesmo, servindo aos outros, é isso. Nós vemos dentro do nosso contexto, a ajuda que os irmãos estão fazendo, né, com a família Miabe, poxa, isso é um exemplo, isso é servir ao outro, é estar dispondo, gastando tempo, né, mas preocupado com essa vida. E é algo maravilhoso ver, né, a igreja envolvida com isso. É a maturidade, né, quando olhamos para a igreja que está trabalhando, que está comprometido com isso, vemos a maturidade, vemos o amadurecimento, né? E precisamos mais, cada um de nós estamos amadurecendo. Então, quando eu faço essa pergunta, será que o amadurecer da fruta é igual à maturidade? Nem sempre é. Nós olhamos, hoje tem um termo chamado a inteligência emocional, né? A inteligência emocional tem trabalhado muito nessa questão, porque há uma deficiência muito grande das pessoas, de não entender, não conseguir resolver os problemas, né? De situações que estão passando e estão brigando, estão lutando consigo sem saber o que fazer e precisam de intervenção. E nós, como corpo de Cristo, né, podemos entender um pouco melhor, né? Talvez tenha pessoas com essas dificuldades, mas podemos estar ajudando também. Queremos estar nessa dependência, sabemos que Jesus precisa estar constantemente, né, permanecendo conosco. Eu gostaria de estar enfatizando esses pontos e dizer, olha, a maturidade é quando, diante da diversidade, essa palavra a pastora Dilma esteve falando hoje de manhã, né, alguns que assistiu, e eu achei muito interessante, eu vou repetir o que ela falou. Maturidade é quando, diante da diversidade, provas e sofrimentos da vida, optamos intencionalmente pela sabedoria. É você olhar para aquela situação e falar, não, eu não posso tomar a decisão por mim. Eu quero saber o que Deus está querendo mostrar. Eu quero saber, eu quero orar, eu quero posicionar. Eu quero que os irmãos também orem junto comigo para mim tomar essa decisão. Isso sim, né, maturidade. Isso sim é estar dividindo o peso para com os irmãos. E aquela dor que eu sinto, poder compartilhar, não tomar decisão também, pensando ou achando que eu posso resolver. É optar intencionalmente. A sabedoria no sentido humano, mas a sabedoria no sentido de busca pela palavra, pela direção que Deus pode dar em nossas vidas. Eu quero estar encerrando com isso. Eu gostaria que cada um dos irmãos refletisse sobre isso, né? Sobre a maturidade. Qual é o nível da maturidade? Talvez não vou enxergar. Eu não posso dizer, não, eu estou maduro, eu estou bacana, eu estou zero bala. Às vezes eu posso imaginar, mas não é o suficiente. No olhar dos outros, no olhar de Deus, Deus pode dizer, não, você está caminhando, você está ainda engatinhando. Deus, me ajude a ser maduro, a ter esse entendimento. Não é o tempo de igreja, não é o tempo de leitura, não é o tempo de oração. Isso não vai determinar a maturidade, mas a maturidade é algo que precisamos estar entendendo, que é essa conexão juntamente com Jesus. E Jesus com Ele e Ele comigo, Ele vai estar mostrando como eu estou, como está a minha caminhada. Vamos colocar nossas cabeças, refletirmos sobre isso. Deus, eu tenho entendido um pouco da questão do entendimento, mas existem áreas que precisam ser trabalhadas. Eu não sou perfeito, existem partes da minha vida
que precisa ser realmente investigada, que precisa ser aberta. Existem feridas que estão ocultas, existem sentimentos que estão travando, existem mentiras que estão impedindo, e mentiras que estão ocultando, mentiras que têm distanciado. Tem tantas coisas que não tem conseguido resolver. Não sei como que está a sua situação, mas se você tem alguma coisa, coloque diante de Deus, para que essa seiva que Jesus quer colocar, que quer derramar em nossa vida, possa ser transferido de uma forma como se fosse um canal, como se fosse uma mangueira, que haja um acesso dele para você e de você para ele. A maturidade, nós precisamos entender que é essa busca diante de Deus, de não só chegar e pedir para Deus, mas nós estarmos com a convicção de que Deus, eu estou aqui, eu quero saber qual é o teu desejo, qual é o teu choro, e chorar junto com Deus. E olhar, Jesus, há tanto sofrimento, o que eu posso fazer pelas pessoas? Misericórdia, eu quero estar junto à tua presença, sentir aquilo que o Senhor está querendo fazer nas vidas, e eu quero fazer parte, juntamente com essas pessoas. Eu não quero olhar simplesmente e ficar pedindo as coisas para mim. O desejo de Deus é entender aquilo que Ele realmente deseja para nós, e que nós possamos fazer essa parte, entender as angústias que Deus tem passado, os incômodos que Deus tem passado, o choro que Deus tem passado ao olhar essa humanidade, a carência, a tanta corrupção, e tudo isso, nós olharmos e dizer: Deus, eu quero fazer parte, eu quero ajudar, eu quero manifestar o meu desejo. A maturidade está em enxergarmos isso, não estarmos olhando apenas para nós, como muitas vezes temos feito. Precisamos mudar o óculos para que Deus trabalhe em nossos corações. Senhor, abra os nossos olhos, que possamos ter essa maturidade de entendermos que Deus quer muito mais de nós, quer que estejamos conectados com essa sintonia, com a seiva sendo transferidas e entendendo aquilo que é o incômodo, aquilo tudo que Deus tem preocupado com a humanidade, com as pessoas em nossa volta, em nossa igreja, e podemos fazer uma contribuição, estarmos orando e orando juntos, sabendo a dor que Deus passa, que Jesus tem passado. Nos capacita a cada um de nós, Senhor. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém.